Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao 21. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus pela vida da banda, Ministério de Louvor, que esteve no primeiro culto, participou desta primeira parte conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos meditar hoje na lição de número 10, que tem como tema a intercessão pelos Efésios, a intercessão de Paulo pelos Efésios, tá? Enquanto você encontra Efésios capítulo 3, versículo 14, eu quero mencionar a verdade prática desta lição, que diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Eu vou repetir porque é importante, é a suma da nossa lição. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. É indispensável. Eu quero pedir a participação da igreja, como somos um bom número, para lermos como a gente lê na escola bíblica, né? Aquela leitura responsiva, alternada. Efésios capítulo de número 3, versículo 14, diz assim: e por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. 17. Habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera todos. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Uma palavra de oração. Pai Santo, neste momento te adoramos por mais esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua presença, neste santuário, ó Deus, para render a ti o nosso louvor, para render a ti a nossa adoração, para nos derramar, Senhor, na tua presença, Pai. Abençoa cada um dos teus pequeninos que aqui está, ó Deus, quando estaremos ministrando agora a tua palavra, através desta lição bíblica, Senhor, ó Deus, que ela venha encontrar guarida, ó Deus, que haja entendimento, Senhor, no intelecto de cada um dos teus filhos, para que possamos aplicar, ó Deus, este conhecimento em nossos corações, em nossa vida diária. Abençoa aqueles que não puderam vir a este santuário, Senhor. Visita cada um dos teus servos, aonde quer que estejam, Pai. É a nossa oração e súplica em o nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, amados. Vamos adorar ao Senhor agora, meditando nesta palavra maravilhosa, que é a lição de número 10 da maturidade cristã, da nossa revista da CPAD, a intercessão pelos Efésios. E eu gostaria, de parafrasear a intercessão pela igreja do Senhor. Esta lição, ela é muito importante, não mais importante do que as demais, e nem do que as que ainda virão, mas cada uma tem a sua importância e a sua aplicação para a nossa vida. Nas anteriores, Paulo, ele apresentou aí o mistério, de Deus, do amor de Deus, a revelação dos mistérios de Deus para com a humanidade, através da pessoa de Cristo.
E nesta lição ele passa a orar pela igreja de Cristo. Na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que nós pedimos ou do que nós pensamos, como está aqui no texto em que nós lemos. E eu quero falar um pouquinho sobre oração intercessória. Você costuma interceder? O que é interceder? Orar por uma causa que não é a sua. Orar por uma pessoa que não é você. Isso é intercessão. É o que Paulo ele começa aqui dizendo no versículo 14: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para orar por vocês. A intercessão, amados, é a oração mais bem empregada que uma pessoa faz. A intercessão, ela move o coração de Deus. E quando você está intercedendo por alguém, o Espírito Santo também está intercedendo por você. Quando nós estamos intercedendo por alguém, nós estamos nos colocando no lugar de outrem. Nós estamos nos preocupando com a situação daquela pessoa, ou daquela sociedade, ou daquela nação. Quando nós gastamos tempo para clamar ao Senhor pela vida de alguém ou de uma causa, no caso da obra missionária, que é uma causa muito importante, pela qual eu sou apaixonado, nós estamos nos colocando ali no lugar daquela pessoa ou daquela causa diante do Senhor. E isto agrada ao Senhor, e isto exercita em nós o fruto do Espírito, as qualidades do fruto do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos à lição. O primeiro ponto da lição diz: corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo. Por que duplo? Poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações. Paulo, ele intercede pela igreja de Éfeso para que eles sejam corroborados, para que eles sejam cheios, impactados do poder do Espírito Santo no homem interior. E quando Paulo ele expressa aqui no homem interior, ele está preocupado não com o estereotipo, não com aquilo que as pessoas veem como crentes em nós, mas no nosso coração, no nosso procedimento, na nossa comunhão com o Senhor, nas nossas atitudes de fato cristãs e temente a Deus. O poder do Espírito Santo no homem interior, que propagam, a palavra fugiu aqui, né? Mas é que desperta as nossas ações. As nossas ações têm sido despertadas pelo Espírito Santo ou pelas curiosidades das coisas que o mundo nos oferece, das coisas que a vida, que o progresso econômico tem nos feito alcançar, tem nos feito experimentar. O que tem sido a energia propulsora do nosso homem interior, das nossas buscas? Tem sido realmente o poder do Espírito Santo ou a vontade, a sede de aquisição de coisas materiais, de coisas passageiras? A outra coisa que Paulo pede aqui nessa dupla intercessão é a presença de Cristo nos corações do crente. A presença de Cristo na nossa vida, ela nos faz diferente, nos faz ter uma vida diferente, uma vida direcionada de fato pela palavra, para o reino de Deus. Hoje nós vemos uma falta de foco muito grande na maioria
dos nossos jovens, e por que não dizer da igreja, porque as pessoas estão professando o cristianismo quase que assim de profissão. E Paulo, ele anelava que a presença de Cristo fosse real na vida das pessoas, que Cristo fosse a motivação, a causa, o meio para que aquela igreja crescesse, para que as pessoas saíssem às ruas, para que as pessoas cumprimentassem as outras com amor, com uma palavra de Deus no seu coração. Cristo precisa estar presente na vida da igreja, porque quando Cristo não está presente na vida da igreja, outras coisas se manifestam na vida da igreja. Às vezes, as riquezas, a erudição do conhecimento, a confiança no domínio do conhecimento e muitas outras coisas. Mas Cristo precisa estar presente na igreja. Quando Cristo está presente na igreja, nada mais importa, amados. Nada mais importa a não ser o reino de Deus. Prossigamos. Primeiro ponto diz: as riquezas da sua glória. Paulo não está falando aqui de riquezas materiais, de carro, de casas, de fazendas, de ouro, de prata. Ele está se referindo às riquezas da glória de Deus. Paulo apresenta na sua oração confiando nas riquezas de sua glória, ou seja, a glória de Deus, aleluia, que é o Pai de toda a glória. Ele apresenta também aqui a sua confiança nas abundantes riquezas da graça de Deus. Essa deve ser a nossa confiança, essa deve ser a nossa oração, que a graça de Deus seja abundante nas nossas vidas, porque Ele é abundante em graça para nós, Ele é abundante em graça para aqueles que o ama, que o busca, como diz a sua palavra. Mas muitas vezes a nossa vida está sem graça, porque nós estamos desapercebidos do foco principal para o qual nós fomos chamados. Se a tua vida está sem graça, faça uma reflexão e busque a presença do Senhor, busque, aleluia, beber na fonte da graça de Deus, que a Bíblia diz que é abundante. As riquezas da sua graça estão disponíveis à sua igreja, as riquezas da glória de Deus estão disponíveis à igreja do Senhor Jesus. Então somente é necessário que nós tomemos posse. Louvado seja Deus, aleluia. Paulo diz aqui: cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habilitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Irmãos, não é o conhecimento filosófico ou até mesmo teológico que vai nos habilitar a compreender o amor divino, é a pessoa de Cristo, é a pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, que vai nos habilitar a compreender a altura, a dimensão, a profundidade deste amor, o amor divino revelado a nós e colocado ao nosso dispor, para que nós possamos usufruir deste amor, desta riqueza da graça de Deus, aleluia. Paulo, ele pede que os irmãos sejam fortalecidos em poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo Espírito no homem interior, aqui no versículo 16. Essa petição não quer dizer que a igreja de Éfeso não tivesse o Espírito Santo, mas que ela fosse continuamente revigorada com o poder e consequentemente fosse fortalecida diariamente com o poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus.
e essa precisa ser a preocupação da nossa igreja, na nossa geração, amados. Pedir a corroboração, ou seja, a presença do Espírito Santo, para que nós possamos crescer nessa intimidade com o Espírito Santo diariamente nas nossas vidas, para que a nossa vida possa cada vez mais parecer com Cristo. Aleluia! O que é que faz isso na vida da igreja? A presença do Espírito Santo. Às vezes a gente fica muito superficial, nessa adoração superficial, nesse cristianismo superficial, e nos esquecemos de nos aprofundar nesta comunhão, neste relacionamento. Outrora, quando a igreja tinha mais reunião de oração, quando a igreja tinha mais vigílias, parece que essa característica vivia mais aflorada na vida da igreja. Hoje nós temos uma escola bíblica, um culto de ensino que menos de 30% da igreja gosta de participar, e os cultos normativos da igreja. Muitas vezes a gente entra na igreja e vai embora, e não fala em mistério, e não chora na presença do Senhor, e o palestrante, o cantor, o pregador não traz uma palavra que nos leva a tocar as vestes do Senhor, a nos derramar na presença do Senhor, e a gente sai às vezes mais vazio do que entrou na presença de Deus. Nós não podemos, é claro, ficar dependendo apenas dos cantores e do pregador do culto para sentir a presença de Deus no culto. Mas o que eu estou querendo colocar, queridos, é que nós precisamos nos preocupar mais, aleluia, e nos fortalecer no poder do Espírito Santo, aleluia. Precisamos nos envolver mais com o Senhor, no nosso homem interior, aleluia. O nosso culto precisa ser mais do que uma liturgia. O nosso culto precisa ser um encontro com Cristo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Paulo fala aqui sobre a habilitação por Cristo, para que pela fé a igreja pudesse ter dimensão do amor de Cristo e desfrutar deste amor de Cristo. É Cristo quem precisa nos habilitar, é Ele quem nos habilita. Louvado seja o nome do Senhor. Busque o Senhor, ore ao Senhor, fale com Ele, peça a Ele que te habilite a ter a compreensão deste amor, da grandeza deste amor, para que você tenha intimidade, comunhão, para que você viva esse poder do Espírito Santo diariamente na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, para que você seja um canal de bênção, um canal de oração aqui na terra, e não aquele que está o tempo todo mendigando a oração da igreja. Pastor, ora por mim, irmãos, ora por mim. Mas que você seja um canal de bênção, que você seja um canal de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Não estou dizendo aqui que você não pode pedir oração, você deve pedir oração sim, e aleluia, até porque o tema da lição é intercessão, aleluia. Intercessão é exatamente orar pelo outro, pela causa do outro. Mas tem gente que se acomoda em pedir oração, e ele mesmo não desce na casa do oleiro, e ele mesmo não entra na presença de Deus pela sua própria causa. Nós precisamos, queridos, absolver esse poder do Espírito Santo que está à disposição minha e sua, à disposição da igreja do Senhor Jesus, aleluia. Paulo, quando ele ora aqui para que Cristo estivesse presente no coração dos efésios, ele também não estava dizendo que os efésios não tivessem Cristo. Ele estava aqui, amados, era exercitando os efésios para trazer Cristo 24 horas do dia ao seu lado, aleluia. Trazer Cristo
para o seu cotidiano 24 horas por dia. Eu quero perguntar para você: aonde está Cristo na tua vida? Você já conversou com Cristo hoje? Você já consultou a Cristo hoje? Você já consultou a Cristo para aquele seu projeto de vida, para aquele seu projeto familiar, para aquele seu projeto financeiro, para aquele seu projeto de trabalho? Porque tem gente, amados, que ele não consulta a Cristo por nada, ele não consulta a palavra para nada, e aí ele faz aquilo que ele dá na teia, e quando dá errado, ele corre para o pastor: pastor, ora por mim, porque aconteceu isso, a tribulação está assim. E a gente vai lá e ora, e se une ao irmão na sua luta, no seu choro, mas muitas vezes as coisas nos acontecem porque nós não consultamos a Cristo. Cristo precisa estar presente em nossos corações todos os dias, não só para nós darmos glória a Deus e aleluia, mas para que a nossa vida esteja debaixo do governo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a nossa vida estiver debaixo do governo de Cristo, tudo aquilo que nós fizermos será para a glória de Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Assim o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Nós precisamos de Cristo para nós subsistirmos às investidas de Satanás, para nós vencermos as ciladas malignas, para nós vencermos os levantes. Nós precisamos de Cristo. Olha o que nós estamos vivenciando agora, o que nós passamos quase 70 dias sem ter a liberdade de cultuarmos ao Senhor, mas nós temos Cristo, aleluia. É Cristo quem ratifica a igreja na terra, não é juiz, não é prefeito, não é governador, não é presidente. Ele disse aos seus apóstolos, aleluia: eu estabeleço a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se nós não estivermos em Cristo 24 horas, nós somos fortes candidatos, fadados ao fracasso, à frustração. Cristo precisa estar em nós todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Em síntese, o primeiro ponto, ele fala: o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Aleluia. É o poder da presença de Jesus que capacita-nos. Esse poder, ele faz milagres. Eu me lembro de um vídeo em que um cristão foi levado para ser assassinado por dois extremistas islâmicos, e aquele irmão ali, ele foi tomado em mistério, ele falava em mistério, e ele gritava, ele orava, porque era a última oração que ele ia fazer, e aqueles homens começaram a ficar perturbados, e começavam a destilhar tiros, só que os tiros não saíam, e eles ficaram preocupados, olhavam para o outro, atiravam em outra direção, o tiro saía. Quando atirava na direção do irmão que estava falando em mistério e profetizando, o tiro não saía. Ele recuou e o outro chegou. Quando o outro chegou, tomou a descarga elétrica como de um raio, se sacudiu todo. Mesmo assim insistiu em disparar aquela arma, e a arma não disparava no irmão. Ele levantou a arma disparava, ele incluía a arma, o irmão falando em mistério, e o irmão foi vendo aquilo, e a fé, o poder foi aumentando ainda mais. De repente aqueles dois homens largam as armas e se rendem a Cristo naquela hora. O que é isso, amados? É o poder de Cristo na vida da igreja, é o poder de Cristo na vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Segundo ponto, arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja
entendesse e exercitasse o amor de Deus. Primeiro entender, porque sem entender não dá para exercitar o amor. Depois exercitar o amor de Deus. O amor, ele é a virtude cristã. Nas Escrituras o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, já disse João lá na sua primeira epístola, no capítulo 4 e versículo 8. Foi por amor que Cristo entregou-se para o resgate da humanidade. Também em 1 João capítulo 5 versículo 2. O amor é o resumo da lei e dos profetas, conforme o próprio Jesus afirma em Mateus 22 e 40. O sinal dos discípulos de Cristo também é o amor. A marca da igreja de Cristo também deve ser o amor. O amor é a prova da filiação com Deus. Aleluia, conforme 1 João capítulo 4 versículo 7. E deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Não de palavras, mas de atitudes concretas. O amor cristão aqui, expressado no Evangelho, é aquele amor que nos leva a nos colocar no lugar do nosso próximo, no lugar de outrem. É esse amor que a Bíblia nos ensina e que Paulo quer que a igreja entenda, para que a igreja possa exercitar, amados. Porque se nós não compreendermos este amor, nós não vamos meter a mão no nosso bolso e tirar 100, 200, 500, 1.000 reais para enviar para o campo missionário. Para quê? Porque tem um desocupado lá, alguém que não encontrou um emprego aqui na cidade e resolveu ganhar a vida no campo, e agora eu tenho que sustentar essa pessoa desocupada. Por falta de amor, muita gente age assim. Mas quando nós compreendemos, aleluia, a altura, a profundidade, a dimensão do amor de Deus que move os nossos corações, nós não queremos saber, aleluia, nem o que esta pessoa está fazendo lá, mas nós contribuímos com amor, aleluia. Porque nós nos colocamos no lugar daquelas pessoas que ainda não têm Cristo, daquelas pessoas que ainda não tiveram conhecimento desta palavra, não tiveram oportunidade de ter esta palavra para acreditar nela, para invocar o nome do Senhor. Então nós compungimos nossos corações e voluntariamente ofertamos a obra missionária. Louvado seja Deus! Isto é o amor de Deus que nos move, que nos constrange, amados. O amor de Deus é que nos constrange a entrar no ônibus aqui e fazer uma viagem missionária no interior. Às vezes o ônibus quebra, a gente não volta no mesmo dia, e a gente vai lá com prazer, ganha almas para Jesus, fala do amor de Deus, acontecem milagres e maravilhas. É o constrangimento deste amor. Só consegue fazer isso aquele que compreende o amor. E esta era a oração de Paulo para a igreja de Éfeso, que eles compreendessem, aleluia. O amor, ele é o resumo da lei dos profetas, como nós já dissemos aqui. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Inclusive Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, que o amor, ele é a maior de todas as virtudes. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado, para ser crucificado, para ser arrastado por alguém, mas se eu não tiver amor, disso nada vai importar. O amor, ele é a principal virtude, e Paulo tinha essa preocupação. Devemos ter também em nosso coração esta preocupação, arraigados e fundados em amor. Paulo, ele usa aqui duas figuras. Primeiro, arraigados, comparando a igreja como uma planta bem plantada, arraigada, ou seja, bem cuidada, bem nutrida, bem regada. Uma árvore arraigada junto a ribeiros de águas, quer dizer que esta árvore, ela é muito bem sucedida pela sua localização e a sua nutrição. A igreja é comparada a esta árvore que precisa estar arraigada,
A base precisa ser o amor. Também ele usa a outra figura, fundados. Fundação fala de edifício, de prédio, de edificação. A igreja também é considerada um edifício, e a base deste edifício, o alicerce deste edifício é o amor de Deus. Aleluia, o amor de Deus. E esta era a intercessão de Paulo, queridos. Aleluia. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento humano, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. É por isso que está escrito lá em João 3,16: amor de uma tal maneira, aleluia, não dá para mensurar o amor de Deus para conosco. E muitas vezes nós somos egoístas em partilhar deste amor, desta mensagem, dessa boa nova com as pessoas que ainda não vivem este amor, que ainda não conhecem esse Deus de amor, que ainda não entregou a sua vida a este Cristo maravilhoso. Não sejamos egoístas, queridos, mas vamos levar esta mensagem, vamos amar a nossa sociedade, vamos amar a nossa geração, e vamos fazer alguma coisa para que o nome de Cristo seja conhecido na nossa geração através de nós. Aleluia, glória a Deus. A intensidade do amor de Cristo, consciente que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Louvado seja Deus. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir esta meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Você não ama porque você é bom, você não ama porque você escolheu, você ama por causa da obra do Espírito Santo na tua vida. É por isso que você ama. Não pense que você é melhor do que os outros, porque você ama as pessoas. Não, você é privilegiado em amar, porque você já sofreu a obra redentora de Cristo na tua vida, através da ação do Espírito Santo e da pregação da palavra de Deus. Aleluia. Então, intensifique a pregação deste amor, anuncie esta mensagem, ame com a intensidade de Cristo. Louvado seja Deus. O último ponto fala da bênção de Deus que excede o pensamento humano. Como é maravilhoso, amados. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além daquilo que pedimos, e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Às vezes nós somos egoístas nas nossas orações, às vezes nós somos mesquinhos também demais nas nossas orações, mas devemos ter consciência de que Deus ele é poderoso para nos dar, para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Muitas vezes eu já fui surpreendido por Deus em diversas áreas da minha vida a respeito deste assunto. Às vezes a gente está numa expectativa de receber uma bencinha, no sentido da nossa mente, né? E aí de repente a gente recebe uma bênção que a gente fica boca aberta. Jesus, Ele é o maior interessado em nos abençoar. Muitas vezes nós impedimos esta bênção
por falta desta busca da compreensão do amor de Deus, da comunhão com o Espírito Santo. Mas Ele é o maior interessado em nos abençoar, e você tem uma promessa de Deus, aleluia, e Deus quer que você viva esta promessa. Então creia. Se você está orando, está pedindo, está buscando, Deus é poderoso para te dar muito mais além daquilo que você pede ou que você pensa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem muita coisa que Deus nos dá, que nós às vezes não estamos nem muito interessados, não estamos querendo. Eu estou falando de talentos espirituais, eu estou falando de chamadas ministeriais. Tem gente que só quer usufruir das bênçãos materiais, presbítero José Nilton, mas na hora de arregaçar as mangas e aceitar o desafio espiritual, ele fica se escondendo, como Saul se escondeu entre as cargas das jumentas de seu pai, quando o chamaram para fazer rei. Você tem um chamado, você tem talentos, e Deus conta com você para que você exerça esse talento, para que você multiplique esse talento. Eu estou falando aqui para futuras esposas de pastores, eu estou falando aqui para futuros missionários, eu estou falando aqui para futuros pastores. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque no teu coração esta palavra que eu estou te dizendo hoje, porque um dia eu disse para mim mesmo que eu não queria. Eu disse para mim mesmo que a última coisa que eu queria na vida era entrar no ministério, e eu estou aqui hoje porque eu resolvi aceitar o chamado do Senhor na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos escolhas. Depois que nós entregamos a vida para Jesus, colocamos a nossa vida debaixo do governo de Deus, aleluia, nós precisamos agora dizer como Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então te prepara, você que está me ouvindo nesta hora, louvado seja Deus. Você tem um chamado, e Deus espera que você exerça esse chamado com coragem, com audácia, com determinação, e não com covardia. Louvado seja o nome do Senhor. Voltemos aqui à nossa lição, aleluia, glória a Deus. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito os nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que se quer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para nós. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos, conforme está lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 9. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações que o crente faz, aleluia. O convite para a adoração. Nós temos que usufruir destas bênçãos, aleluia, mas a principal coisa que Paulo quer que nós façamos é adorar ao Senhor. Observe que nesta conclusão, Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração. Ele encerra esse capítulo com a ênfase tão grande que a gente pensa que ele está encerrando o livro, mas não, é porque ele quer reforçar a importância da igreja adorar ao Senhor. Você tem adorado ao Senhor com o teu trabalho? Você tem adorado ao Senhor com o teu matrimônio, com a tua família? Você tem adorado ao Senhor com o teu ministério, com o teu chamado? Você tem adorado ao Senhor com as tuas atitudes? Você tem adorado ao Senhor com as tuas orações, as tuas intercessões? Você tem tido tempo de orar pela igreja, de orar pelas autoridades, de orar pela nação?
Ou o teu tempo só dá para orar pela tua vida, o teu filho, a tua mulher, o teu trabalho? Amém. Aleluia. Vamos lá. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores ele discorreu acerca da boa nova, do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da intimidade do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Louvemos a Deus, amados, glorifiquemos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, que Ele tem nos feito vivenciar. Enfermidades não é motivo para nós nos entristecermos, entrarmos em depressão e acharmos que Deus não está cuidando de nós. Escassez financeira não é motivo para nós nos afastarmos do Senhor com o nosso coração entristecido, não. Sermos pisados por alguém não é motivo para nós entristecermos com o Senhor, não, pelo contrário, em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está incluindo todas as coisas que o crente pode viver e enfrentar na sua vida, principalmente as ruins, as desagradáveis. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para as coisas boas, se for necessário evocar esse versículo, né? As coisas boas, elas já são vividas da melhor maneira possível. Quero ver na hora difícil, na hora da tribulação, da perseguição, da luta, da escassez, da enfermidade, da morte, quando ela bate na nossa porta. Como nós estamos glorificando ao Senhor das nossas vidas, como nós estamos tributando ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, a glória devida a Deus. Finalmente Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Aleluia. A glória não pode ser para mim, queridos, não pode ser para o homem. A glória não pode ser para o pregador, para o cantor, para o operador de milagres, para o curador, para o ressuscitador de mortos. Não, queridos, a glória é para Ele, unicamente para Ele, o Deus de toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Aleluia. Em sua oração o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. Você está ensinando os teus filhos a adorarem ao Senhor? Você está ensinando os teus filhos a reconhecerem que Deus é o provedor da tua casa, da tua família? Ou você é o primeiro a murmurar de Deus na presença dos teus filhos, quando falta o feijão, quando o gás acaba e o marido não tem o dinheiro para trocar o gás na hora que acabou? Tem muita gente que se maldiz da vida, do esposo, da esposa, dos filhos, dos vizinhos, dos patrões, da empresa, das circunstâncias, de tantas outras coisas. Como isso entristece o coração de Deus? Ensinemos os nossos filhos a glorificarem a Deus. Eu me lembro do testemunho de um pastor missionário que todos os domingos ele jantava uma macarronada na sua casa, e veio um turbilhão financeiro muito grande na sua vida, na igreja onde ele estava, e chegou ao ponto de um dia não ter a macarronada, e eles tinham uma criança, era um casal com uma criança, um menino, e chegou a hora da macarronada, e o filho não quer saber,
de onde vem, ele quer saber que ele está com fome. E ele disse: pai, e a macarronada? E a missionária preparou a mesa ali e disse: daqui a pouco, meu filho, nós vamos comer a macarronada. E eles começaram a orar e pedindo que Deus fizesse um milagre, alguma coisa, e Deus não fez o milagre. E chegou a hora da macarronada, e aquele pastor levantou aquela bandeja vazia e fez uma oração e disse: Senhor, nós nos reunimos todos os domingos neste lugar para comer a macarronada com o nosso filho, e hoje o Senhor não nos deu a macarronada, mas nós queremos te louvar assim mesmo, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós obedecemos o teu chamado e viemos para cuidar deste povo. E antes de ele terminar de fazer aquela oração, alguém bate na porta, e o menino corre até aquela porta. Tem um homem com a bandeja na mão e pergunta se é a casa do pastor fulano, e aquele menino volta correndo, o pai sai à porta, aquele homem está com a macarronada um pouco desconcertado, sem saber como começar, e ele diz: olha, pastor, eu estava no supermercado fazendo uma compra, mas eu senti um desejo tão grande, e depois desse desejo uma voz falou muito forte ao meu coração: compra uma macarronada. E eu fiquei me perguntando: para quê que eu quero a macarronada pronta? E aquela voz falou muito forte ao meu coração: compra a macarronada e leve no endereço tal. Eu estou aqui, eu não sei se o senhor aceita essa macarronada, eu estou com vergonha, mas eu estou aqui obedecendo um desejo muito forte no meu coração, pastor. E aquele pastor começou a chorar e falar em mistério, e aquela pessoa não entendeu o que estava acontecendo, mas era uma resposta de Deus. Aquela pessoa estava sendo usada pelo Senhor para responder a oração daquela família. Louvado seja Deus, que mesmo no meio da escassez do pão, o filho pedindo pão, eles não murmuraram, mas confiaram no Senhor, ensinaram a geração futura a adorar a Deus, mesmo em meio à escassez. Como está sendo a nossa postura ao ensinar a adoração para os nossos filhos, para aqueles a quem o Senhor confiou a educação cristã? Louvado seja o nome do Senhor. Confie no Senhor. Esta é a oração de Paulo, esta é a minha oração, aleluia. Que os irmãos compreendam o amor de Deus, e após compreenderem o amor, possam exercitar o amor de Deus. E exercitar o amor de Deus, entre outras coisas, nos leva a confiar inteiramente no Senhor. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A conclusão nos diz assim: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 basilares. Quais são eles? Aleluia. O fortalecimento em poder, primeiro, diga comigo: fortalecimento em poder. Segundo, a presença plena de Cristo. Terceiro, intenso exercício do amor de Deus. Quarto, contínuo crescimento espiritual. São esses basilares que garantem o crescimento da igreja, amados. Que nós possamos estar arraigados em Cristo, que a nossa oração seja para que Cristo, Ele opere em nós, aleluia, o fruto do Espírito completo. E o fruto do Espírito, ele não é operado milagrosamente, ele é exercitado pelo crente. São as nossas atitudes, a nossa comunhão, a nossa busca pela palavra e pela presença do Senhor que nos leva a desenvolver o fruto do Espírito, que é formado por 9 particularidades, por 9 gomos, né? Vamos comparar o fruto como a laranja e os seus gomos. Vamos só
refletir rapidinho em 5 perguntas para você não esquecer do que nós aprendemos hoje. O que o apóstolo Paulo pede na sua oração pela igreja dos Efésios? Ele pede que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha o pleno desenvolvimento espiritual. São os 4 basilares que nós acabamos de citar aqui. Segundo, qual é a única força que habilita o crente a manter-se firme na palavra? A força do Espírito Santo de Deus. É a única força que nos habilita a nos mantermos firmes na palavra, é a força do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Qual é a maior de todas as virtudes? O amor de Deus, aleluia, na toda a sua dimensão. Qual é a ênfase da oração apostólica? A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos também amar uns aos outros. Louvado seja Deus. Como Paulo encerra Efésios capítulo 3? Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, ou seja, ininterruptamente. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe e você consiga exercitar este amor, viver este amor, aleluia, multiplicar esta bênção para as pessoas que ainda não conhecem e não têm o direito, o prazer de viver este amor. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.